Show de bola, pessoal. Hoje a gente vai falar do Subassembly Composer. Alguém aí conhece o Subassembly Composer? Alguém já mexeu com o Subassembly Composer? Galera aí já trabalha com o Subassembly Composer? Nunca trabalharam, nunca mexeram? E hoje a gente vai falar do queridinho Subassembly Composer, que é um dos softwares aí que complementam o Civil 3D. Né? Alguns dos softwares aí que trabalham em paralelo com o Civil 3D, né? Que oferece recursos para a gente desenvolver projetos mais avançados, projetos customizados, projetos aí que dependem, né, de algumas subassemblies customizadas, corredores customizados, e aí a gente precisa de lançar a mão do subassembly, tá? Pessoal, é o seguinte, para quem ainda não conhece o subassembly, tá? O Subassembly Composer é um software da Autodesk mesmo, tá? Da própria Autodesk, e ele é um software que você já baixa ele, né? Geralmente quando você instala o Civil 3D, você já baixa ele de cara ali, você já baixa ele já te dá a opção, né, para você instalar automaticamente o Subassembly Composer. Se você não tiver instalado, também é só entrar no site da Autodesk, né? Inserir a sua licença lá, a sua versão e baixar, né, esse software aí. Quando você baixa ele, é só fazer uma pesquisa rápida, né? Por aqui, ó, digitar sub, que aí ele já aparece aqui, né, Autodesk Subassembly Composer e a versão dele, certo? Se é a versão 2020, 2019, 2018, enfim. Clicou nele aqui, ele já abre direto, tá? Então essa aqui é a interface do Subassembly Composer, para quem só ouviu falar, nunca abriu, tá? E aí, pessoal, só acompanhem aqui, qualquer coisa depois vocês voltam, tira dúvida, tá? Não precisa fazer agora acompanhando a live aqui não. Vai só prestando atenção mesmo no passo a passo aí. E aí depois vocês tiram as dúvidas e tudo mais, tá? Aí o seguinte, pessoal, só para a gente fazer uma introdução rápida para quem ainda não tem esse costume, né, aqui do Civil 3D, o que acontece? Dentro do Civil 3D, obviamente a gente precisa criar corredores, né, quando vamos fazer projetos de terraplenagem, projetos modelagem de vias e tudo mais. E esses corredores, eles são compostos tanto por alinhamentos, grades e assemblies, tá? E aí eu quero mostrar aqui rapidamente, né, as assemblies primeiro, depois a gente vai testar algumas aqui dentro do próprio Civil, tá? E aí olha só que interessante, quando você vai criar uma assembly, você precisa inserir as sub-assemblies, correto? Que ficam aqui na sua tool palettes, correto? E aqui dentro da tool palette você tem uma série de sub-assemblies que já vem, né, de praxe aí inserida, né, no Civil 3D, já vem instalada aí como default, né, como configuração padrão do próprio Civil 3D, certo? E aí, veja bem, aqui dentro do Civil, como você tem essa infinidade de assemblies, tem também as assemblies, né, que a gente vem lá que vem lá do Country Kit Brasil, correto? Então você tem aí um conjunto de assemblies para você usar, né, com os padrões brasileiros, certo? E aí, olha só, eu vou dar um exemplo aqui, eu vou pegar uma pista aqui, né, para a gente entender melhor o que é feito lá no Subassembly Composer, tá? Eu adicionei aqui uma pista só para exemplificar o conceito para vocês, que eu gosto sempre de reforçar. Você precisa entender o conceito, não só apertar o botão aqui da ferramenta, você precisa saber para que serve cada elemento desse aqui, tá? E aí, olha só, a nossa assembly, né, a nossa subassembly, que é a nossa submontagem, ela é formada por 3 elementos básicos, tá? Que são os points, os links e os shapes, ok? Então aqui dentro da sua submontagem, você precisa saber isso, tá? Não tem escapatória, não tem como querer ignorar. Você precisa saber que uma submontagem, uma subassembly, ela é formada por links, por points e shapes, ok? Então veja bem, você tem aqui os points, que nesse caso aqui estão representados por esses círculozinhos aqui na bolinha. Você tem os links, correto? Que liga os 2 points aqui, tá? Então são vínculos, né, que ligam os points, ok? Os points, eles representam as extremidades, tá, da nossa geometria. Então você tem uma geometria, essa geometria tem extremidades, nós temos os points, certo? E aí quando você tem 2 points, né, você tem a possibilidade de criar um vínculo entre eles, que é o que a gente chama de links, ok? E aí quando você forma, né, uma forma aqui geométrica, né, fechada, quer ver? Eu vou trocar aqui o code set desse aqui, para ver se a gente consegue pegar ela fechada aqui.
Quando você pega, por exemplo, né, uma forma fechada, ó, aqui eu tenho um point, aqui eu tenho outro point, e eles estão ligados com um vínculo, tá? E aqui eu tenho mais dois points que também estão conectados por vínculos. E aí percebe que ele formou um retângulo. Dentro desse retângulo você tem o que a gente chama de shape, que é o preenchimento. Tá? Esse shape ele dá ali o volume do sólido, né, do corredor em si, do 3D do corredor, correto? Então o shape ele é o preenchimento, ele é ele que vai dar origem, né, ao sólido do corredor depois para você conseguir extrair o volume desse corredor, por exemplo, tá? Para você vincular algum material a essa camada. Então, quando você fecha, né, uma geometria, não necessariamente retangular, não necessariamente, né, quadrada, né, pode ser uma geometria circular, uma geometria em forma de parábola. Quando você fecha uma geometria dessa, automaticamente você tem a possibilidade de adicionar um shape dentro dela, certo? E para que serve isso? Para a gente montar os nossos corredores. E por que a gente usa o SubAssembly Compose? Por que não tem como você que quer aí, sei lá, dominar o civil, né, ser mais um expert aí no civil, por que não tem como a gente não usar o SubAssembly Compose? Porque é o seguinte, aqui dentro do civil, como eu expliquei, a gente tem uma série de subassemblies, correto? A gente tem uma série aqui de subassemblies customizados para várias funções, beleza? Na maioria dos projetos, os projetos mais tradicionais, elas respeitam ali, elas servem, né, elas atendem para a gente poder conseguir desenvolver os nossos projetos. Então, por quê? Porque a maioria dos projetos são simples. Porém, quando você pega aí projetos mais complexos, né, que automaticamente costumam ser os projetos aí que a gente cobra mais caro, você precisa desembolar no SubAssembly Composer algumas soluções, correto? Então, a gente está sempre utilizando em paralelo o SubAssembly Composer para jogar para dentro do civil essas subassembly customizadas e resolver alguns problemas, tá? Então, por exemplo, você precisa modelar um muro, né? Essa semana eu fui dar um treinamento e eu tive que desenvolver. Eu até mostrei lá no Instagram. Um exemplo que um muro que tinha que seguir, né, uma linha base e variar a altura. Então a gente não tinha essa aqui no Civil 3D. Não tinha esse modelo aqui, tá? Pelo menos eu acredito que não tem. E aí eu fui desenvolver rapidinho lá no SubAssembly Compose, importei aqui dentro e a gente usou tranquilamente. Então sempre que você tem uma demanda de subassemblies, né, para gerar aqui dentro do Civil, e você não tem ela aqui dentro, você corre lá no SubAssembly Composer e modela, tá? Então é para isso que serve. Então se você quer aí dar um salto à frente, tem que trabalhar mesmo no Civil e no SubAssembly Composer, beleza? E aí olha só, quando você trata aqui, né, você sabendo, né, que você tem os links, os points e os shapes, já é um bom caminho para a gente já começar lá dentro do próprio SubAssembly Composer. E aí olha só, abri aqui a minha interface do SubAssembly Composer. Para vocês que nunca viram aí, para você que chegou agora, manda aí no chat se você já conhecia o SubAssembly Composer, se é a primeira vez que você está vendo, só para a gente entender aí qual o nível de conhecimento de vocês em relação a esse software, tá? A galera que chegou mais tarde aí. Olha só, essa aqui é a interface do SubAssembly Composer, ok? Aqui dentro a gente tem alguns ambientes. Por exemplo, aqui dentro da Toolbox, né, eu tenho aqui um ambiente onde eu trabalho com as geometrias. O que é as geometrias? São os objetozinhos ali, que são os links, os points e os shapes, e alguns outros mais objetos que servem aí de auxílio para a gente ainda, para a gente ser, digamos assim, dar um passo ainda maior em relação ao SubAssembly Composer, correto? Então, quando você tem aqui subassemblies mais robustas, né, mais complexas, você vai ter que usar além dos points, dos links e os shapes que a gente tem aqui na geometria, alguns parâmetros de geometria avançada, tá? Alguns parâmetros, objetos, recursos, né, auxiliares, tá? Alguns fluxos de trabalho também mais avançados, tá? Então, veja só. Deixa eu só colocar meu celular aqui, tirar ele do Vibra. Beleza. Só para ninguém ficar vibrando aqui. Olha só, aí veja bem, você tem aqui os points, os links e os shapes, que é o que a gente acabou de falar. Além disso, você tem geometrias avançadas, né? Que você tem, por exemplo, aqui a geometria em curva, que é interessante. Você tem aqui o famoso arredondamento de talude, tá? Você tem aqui esse arco aqui, ó, que você cria, né, através de um filletzinho, né? Como se estivesse dando fillet lá no AutoCAD mesmo. Aqui, dos recursos auxiliares, a gente tem
os points, né, que são points auxiliares. Para que serve isso, Rafael? Por exemplo, se você tem uma geometria, a qual você tem aqui uma pista, porém aqui, ó, você tem aqui uma pista, né? E 3 pontos dessa pista aqui. Você só vai ter link nesse espaço aqui e nesse aqui não. Esse aqui vai servir só de base. Então você pode usar um ponto auxiliar, entendeu? Para fazer usar um parâmetro de largura entre um link e outro, né? Então você pode usar esses recursos aqui para você trabalhar ainda mais no avançado ali do civil, correto? Aí aqui nos workflows, né, a gente tem o flowchart, que é o flowchart é o quê? É a sequência. Então o SubAssembly Composer, ele trabalha em sequência, você cria uma sequência lógica para ele, tá? Que ele vai desembolar ali e vai rodar aquela sequenciazinha, e essa sequência que você ditou para ele vai dar origem àquela SubAssembly que a gente conhece lá dentro do Civil 3D, correto? Aqui a gente tem sequências, então eu posso criar sequências dentro do Civil, por exemplo. Eu posso criar uma sequência... aqui eu tenho uma subassembly com várias camadas. Eu posso criar uma sequência para cada camada dessa. Que aí eu posso criar condições para essa sequência separadamente do pavimento, correto? Então dá para você trabalhar isso também. Aqui decisão, por exemplo, se quando é talude, ele tem que tomar uma decisão em relação à superfície. Se ele está acima, é aterro. Se ele está abaixo, é corte. Então você tem que tomar uma decisão. Não só isso, você pode customizar. Tomar uma decisão, por exemplo, se a largura for maior que tal, você toma essa decisão. Se for menor, você toma essa decisão. Faz essa condição. Então você tem verdadeiro e falso que você pode usar. Além de poder usar, né, fórmulas aí customizadas também, que vou mostrar para vocês ali o que é. Tá certo? E aí você tem alguns parâmetros, né, que você pode colocar, variáveis que você pode colocar também. Tá? Mostrar, por exemplo, reportar uma mensagem quando o talude for maior que 10 metros, por exemplo. Tudo isso é possível trabalhando aqui dentro do SubAssembly Composer. Tá? Então, assim, são recursos que ele possibilita para você. Então, a gente vai fazer um apanhado geral aqui primeiro, né? Só para a galera que está vendo aí a primeira vez, que eu estou vendo que tem uma galera boa que é a primeira vez que vê o SubAssembly Composer, só para a gente entender aí, nivelar o pessoal, entendeu? Então, veja bem, aqui eu já tenho, né, a aba do Toolbox, onde eu tenho os meus recursos. Aqui eu tenho o meu flowchart, que é o fluxo de trabalho, onde eu vou desenhar a minha sequência. Aqui eu tenho as propriedades de cada objeto desse que a gente vai inserir, ele vai mostrar a propriedade aqui embaixo. Aqui do lado direito eu tenho um preview. Então eu vou montando a minha subassembly e eu vou tendo o preview dela ali, certo? Eu vou tendo o preview dessa subassembly aí, que eu vou montando, aí eu vou conseguindo ver ela aqui, certo? E aqui embaixo aqui a gente tem a área onde a gente entra com os nossos parâmetros, né? Um painelzinho aqui de propriedades. Então aqui eu tenho Package Settings aqui, onde eu entro com o nome da subassembly, aquela fotinha customizada que eu tenho aqui do lado, eu posso entrar com ela aqui, ó, subassembly imagem aqui, ó, tá? Eu posso entrar com um arquivo de help, que é o que? Um arquivo de ajuda explicando como que usa essa subassembly. Se você for lá no Civil, por exemplo, essa subassembly aqui, ó, ela tem um help, tá? Se você vier nela aqui, você vai ver que ela tem um helpzinho aqui, ó, subassembly help. Então, quando você clica nos 3 pontinhos, ela vai ter aqui uma explicação, tá? Do que é cada pontinho, como que essa subassembly funciona, tá? A maioria das assemblies nativas do Civil, elas têm esse help, tá? Então, eu posso inserir esse help aqui dentro do próprio Civil, posso inserir a imagem, uma descriçãozinha para ela. Então, eu já vou dar logo aqui um nome para ela aqui, ó. Vou colocar aqui, por exemplo, Live 1512, ok? Deixa eu nomear aqui, que ele não vai aceitar aquele número ali, não. Deixa só Live aqui, tá? Para não complexar. Aí, beleza. Aqui do lado de cá eu tenho os meus parâmetros de entrada. Meus parâmetros de entrada. Lá. Aqui eu tenho os meus parâmetros de entrada, que são, né, onde que eu vou entrar com, por exemplo, as variáveis ali, a largura, superelevação, target não, né? Inclinação, ângulo, todos esses parâmetros eu vou inserir aqui, tá? Nessa área aqui, parâmetros de entrada e parâmetros de saída, certo? Aqui eu tenho a aba de targets, né, onde a gente trabalha com os elementos de target, ok? Superelevação, onde você inclui aqui quais objetos de superelevação estarão disponíveis para a sua assembly. Então, toda vez que você vier aqui ó, no Civil 3D, você vai ver aqui
Ó, acabei abrindo o Spotify aqui sem precisar. Você vai ver o seguinte, que ela tem parâmetros de superelevação, tá? Então isso aqui, você pode ver que aqui só aparece 4, porque nessa subassembly, muito provavelmente, só está disponibilizado 4 desses, de todos esses aqui. Aqui eu tenho parâmetros, né, para trabalhar com ferrovias, certo? Para subassembly de rodovias. E aqui eu tenho um quadrinho que mostra os eventos. Então, por exemplo, se deu erro no assembly, se deu erro, o que vai acontecer? Vai mostrar aqui nesse quadrinho aqui, tá? Aí ele vai te falar qual erro que está dando ali, certo? Então, basicamente, a interface do Subassembly Composer é essa. Você começa, né, trabalhando Você começa adicionando aqui a sua geometria, tem as propriedades aqui embaixo, insere os parâmetros e você tem aqui uma interface aqui, um preview. Tá? Então, para você que não conhecia, está explicado aí o que é o Subassembly Composer. E agora a gente vai botar a mão na massa aí, e só para deixar bem claro aí, fique tranquilo, se você está começando agora, vai ser bem didático também, a gente vai desenvolver algumas subassemblies mais simples, mas o interessante é que você entenda o conceito e os recursos que dá para você praticar aí depois, beleza? Então vamos lá, eu vou adicionar aqui um point, tá? A gente começa adicionando um point na nossa subassembly, tá? Geralmente, né? Geralmente, quando você vai trabalhar com subassemblies mais simples, você pode adicionar um point aqui. Então, vou adicionar um pointzinho aqui, ó. Puxei, arrastei para cá. Aí, veja bem. Quando você clica aqui, você viu que eu adicionei ele aqui. O que acontece? Automaticamente, você já tem ele aqui bonitinho, amarelinho. E já aparece uma setinha aqui, já ligada no start. Ó, você pode puxar para baixo, puxar para cima. Tá? E aí, olha só. Aqui embaixo eu já tenho as propriedades dele. E aí, o que acontece? Ele já vai numerando automaticamente para mim essas subassemblies, tá? Já vai numerando para mim essas subassemblies. Então eu tenho aqui uma outra linha que é o point code, que é muito interessante. Quando você vai lá no Civil 3D, eu sempre explico isso. Se você tem um corredor, esse corredor ele tem um conjunto de codes, de códigos, tá? Que esses códigos eles são usados, né, para a gente depois trabalhar os estilos aqui, tá? São usados para a gente poder aplicar para gerar, né, as nossas notas de serviço depois. Tá? Então esses codes é o nome que você dá para cada elemento desse, para os links, para os points e para o shape. Tá? Então se você vem aqui na sua subassembly, ó, subassembly properties, e vem aqui ó, em codes, tá? São os códigos que estão na sua subassembly, presente ali. Então eu tenho esses points aqui, ó, presentes nessa subassembly aqui. Tá? Então nessa subassembly eu tenho esses points aqui. São dados, são nomes, né, que a gente dá nessa abinha aqui, ó, nessa linhazinha aqui. Ok? Então, nessa linha, você dá um nomezinho que aparece aqui, ó. Ok? E aí, veja bem. Então, eu vou começar aqui. A gente vai modelar só primeiro vamos modelar primeiro uma pistinha aqui simples, tá? E depois a gente vai modelar aí esse muro para poder vocês entenderem também. A gente trabalhar target e tudo mais. E aí, olha só que interessante. Aí eu tenho aqui points codes. Então, eu vou dar um nome para ele aqui, ó. Posso colocar aqui, ó, bordo interno superior. Bordo interno superior. Por quê? Vai ser o bordinho aqui interno. Tá? Aí, veja bem, esse ponto eu quero ele colado na origem. O que eu quero dizer colado na origem? Colado na origem é que eu quero que esse ponto fique aqui na minha subassembly. Tá? No eixo dela. Então, eu deixo ele aqui, ó. From point, origem, eu não coloco nenhum ΔX e nenhum ΔY. O que é isso? Quando você vem para a linha de baixo aqui, no tipo, né, da sua geometria, você tem aqui uma série de opções. Ângulo e ΔX, que é o quê? Um ângulo e uma variação em X. Ângulo e ΔY, um ângulo e uma variação em Y. Tá? Você tem o XY aqui, correto, no seu plano. Ângulo e distância. ΔX e ΔY, que é o que está aqui. ΔX on surface, que seria o quê? Nosso link to surface que a gente tem aqui dentro do subassembly, das nossas subassemblies genéricas, a gente tem uns assim, ó. Slope to surface, por exemplo, ó. Link offset on surface, que seria esse mesmo aqui, ó. Tá? ΔX on surface, ok? Interpolate point, tá? Interpolate point. Esse ΔX on surface, só para poder vocês entenderem, é o seguinte, é quando você dita uma largura para essa linha, para esse link, né? Ou até ele encostar em uma superfície, tá? Então ele vai, tipo assim, ele vai pegar até uma superfície. Aí beleza. Você tem que interpolate point também,
tá? Que é um ponto que pode ser interpolado entre outros dois pontos, tá? Slope and delta x, que é o que? Inclinação em ΔX, slope ΔY, inclinação e variação em Y, e slope to surface, né? Que na verdade o slope to surface é esse que eu acabei de falar ali em cima, né? O ΔX on surface é quando você tem um afastamento e depois ele tem um target na sua superfície, certo? Aí beleza, nesse caso aqui, ΔX e ΔY, aí percebe o seguinte, eu quero que vocês observem o seguinte, se eu venho aqui no ΔX e coloco um valor, por exemplo, de 10, olha só aqui, ó, se eu aperto nesse botão, ele dá meio que um zoom extends pra gente aqui, ó, que é esse fit to screen. Olha lá, ó, ele já dá aqui pra mim, ó, vou colocar mais próximo aqui, um afastamento da origem. Porque ele está vinculado à origem, ó, from point, origem. Então ele coloca um vínculo para ele aqui a 10 metros, tá? E se eu colocar um valor em y, por exemplo, ó, ele vai para cima, tá? Como eu quero esse valor na origem, eu deixo aqui zerado, tá? Esse ponto vai ser o ponto da origem, beleza? Então esse vai ser o P1, é o bordo interno superior. Eu vou adicionar outro ponto aqui, tá? Vou adicionar outro ponto, é o P2. Esse vai ser o meu bordo externo, tá? Da minha pista, que seria esse pontinho aqui, ó, bordo externo superior. Então eu vou vir aqui, vou digitar o code dele aqui, ó. Bordo externo superior, ok. Bordo externo superior. Aí beleza, aqui from point. Aí tanto faz ele ficar no P1, nesse caso, tá, pessoal? Nesse caso, tanto faz ele ficar no P1 quanto no delta, quanto no vinculado à origem. Agora ele já dá a opção de vincular ele ao P1, porque eu já tenho o P1 ali. Aí, olha só, eu quero colocar uma largura para essa pista minha. Então, eu vou colocar uma largura de 10, tá? Aí ele já apareceu aqui, ó, 10 metros. Porém, eu quero que essa seja uma largura variável. Tá? E como que a gente trabalha essas variáveis? Porque se você vem aqui no Civil 3D, você vê que tem uma largura variável aqui, certo? Você tem aqui, ó, um width aqui, ó, que é a largura da sua via. Ela é uma variável, certo? Que você entra com o valor dela, é um input, tá? A gente tem os valores de input e output. Então, os valores de input, né, o input, eles são valores de entrada, é você que entra com ele. Os valores de output é o Civil 3D que vai te dar esses valores. Tá? Vai mostrar na tela para você esses valores, né? Os valores de saída. Então eu vou vir aqui, ó, input, output, parâmetros. Esse parâmetro de side, ele não sai daqui, tá? Não sai daqui, ok? E aí você pode deixar ele, pode não, né? Você tem que deixar ele aqui, tá? Então, ó, ele não sai. Você pode apertar delete que ele não sai. Eu vou clicar aqui para criar um parâmetro. Ó. Você clica uma vez, ele cria aqui. Aí esse parâmetro aqui vai ser a largura. Eu vou colocar aqui, ó, largura rua, ou largura plataforma, ou pista, por exemplo, tá? Largura pista, tá? Aí, veja bem, quando você faz isso, você tem aqui o tipo do parâmetro, tá? Aí você tem parâmetros de números inteiros, parâmetros de números decimais, parâmetros de string, que seria texto, grade, que seria inclinação em porcentagem, tá? Slope, inclinação em proporção, tá? Que é aquela proporção 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1. Parâmetros de sim ou não, quando você trabalha com condicionais, tá? Parâmetros de side, né, que é o lado da pista. Parâmetros de superelevação, parâmetros, né, de rotação de eixo da superelevação. Por exemplo, você pode dizer para um ponto que ele serve de rotação. Ele é um parâmetro de rotação para outra pista. Então, nesse caso aqui do Civil 3D, só para vocês entenderem. Se eu venho aqui e adiciono uma outra pista, quer ver? Vou pegar aqui uma outra lane aqui, deixa eu ver. Fazer uma cópia dessa aqui, ó. Copy, colar aqui no cantinho, ó. Essa pista, tá? Essa pista aqui, ela tem um parâmetro de superelevação, tá? Um parâmetro de superelevação, ó, que ela suporta rotação nesse ponto aqui. Tá? Ela suporta rotação nos dois pontos, tanto nesse ponto quanto no ponto externo. Ok? Então é por isso. Certo? Para que você consiga inserir pontos de rotação tanto no começo, tanto no final da sua pista. Para quê? Para ela... Não sei se vocês já trabalharam com cálculo de superelevação, mas quando você vai calcular a superelevação de uma pista, você tem a opção de travar no eixo, para ele girar só aqui no eixo, tá? Ele vai girar no eixo a pista. Você tem a opção de travar no bordo interno aqui, ó, e girar só o bordo externo, ok?
você tem a opção de travar no bordo externo e girar o bordo interno da pista também, tá? Isso vai variar, eu já dei uma aula explicando aqui, eu acho que uma aula de umas 2 horas explicando sobre cálculo de superelevação aqui no civil, certo? Então, por isso que a gente tem esses vários parâmetros de superelevação. Slope, né? Direção da inclinação, você tem a direção, se ela é do centro da pista para fora da pista, tá? Ou se ela é de fora da pista para dentro da pista, ok? Né? E se ele tem, se ela consegue, né, girar ali, que é esse potencial pivote aqui, ó. Se ela tem um potencial, que é próprio potencial mesmo, né? se ela é possível de girar no eixo ali, certo? Beleza, a gente vai entender melhor isso aqui na prática. Aí tá, eu quero um parâmetro aqui, ó, decimal, tá? Para a largura da pista. Então eu vou pegar aqui um parâmetro de input, que eu vou entrar com essa largura da pista lá dentro do Civil 3D, correto? E aí eu vou dar um valor para ele, um valor default, que é 3,6. Aqui a gente usa vírgula, tá? Aí aqui, ó, em display name, tá vendo esse nome que aparece aqui, ó? Esse nome que aparece aqui nessa coluna, ó. Nessa coluna é esse display name aqui, é o nome que vai aparecer lá no civil. Então aqui eu posso brincar com ele, ó. Largura da pista. Posso usar espaço e tudo mais. Aqui não, aqui tem que ser tudo junto. Por quê? Preste atenção agora, ao pulo do gato, tem piscou, perdeu, como diz o meu amigo Anderson. Clicou aqui, largura da pista, você vai pegar aqui no ΔX, ó, e vai colar. Copiei ele aqui, ó, largura da pista, copiei esse parâmetro e vou entrar com ele aqui, colando aqui, ó. Tá? Então agora ele já vai usar a largura da pista aqui. Se eu coloco negativo esse valor aqui, eu coloco um menos na frente, olha só o que acontece, ó. Ele vira para o outro lado, tá? Então ele entende aqui também mais e menos, ok? Só para você entender aí como é que funciona a parada, certo? Aí tá, você tem aqui a largura da sua pista e tal. ΔY é a variação dela, desse ponto, tá? Nós estamos trabalhando com o P2. O objeto é o P2, tá, pessoal? O objeto é o P2. Aí tá falando um ΔY em relação ao P2. Só que eu não quero um ΔY e o P2, certo? Em relação ao P2, que senão eu teria que já colocar aqui uma altura. Mas a gente trabalha com pista, quando você vai trabalhar com pista, né? Você trabalha com inclinação dela ali, correto? Essa é inclinação transversal. Então eu vou mudar aqui de novo, voltei aqui, ó, ΔX e ΔY para slope e ΔX, tá? Slope e ΔX. Então voltei um passo atrás, slope e ΔX, correto? Aí vou colar de novo aqui o largura pista. Percebe que o ΔX mudou para baixo, ele veio com o parâmetro 10 aqui, eu vou colar ele de novo aqui para ele voltar. Aí o slope a gente vai entrar também com parâmetro de input. Para quê? Para que lá no Civil 3D eu consiga entrar com esse valor lá. Tá? Então eu vou criar um novo parâmetro aqui. Vai ser aqui, ó, inclinação da pista. Ok? O tipo dele aqui, esse tipo aqui vai ser esse grade aqui, tá? Falando aqui na nossa língua, grade. Ok? Aí veja bem, ele vai ser de input, um parâmetro de input, valor dele, vamos colocar aqui 2% aqui o valor prévio dele aqui, e aí olha só, percebe que ele está positivo, correto? Então eu vou colocar aqui agora, eu vou colar ele aqui, ó, inclinação da pista, 2%. Então, olha só, ele já está jogando para cima, então vem aqui e coloca um negativozinho na frente aqui para a gente entrar com o valor negativo, lá no Civil 3, entrar com valor positivo, e aí ele automaticamente ele já inverte, tá? Ou eu posso deixar aqui, e aqui a gente entra com valor negativo, que é o mais comum lá no Civil, tá? Então tanto faz aí para você trabalhar, certo? Aí beleza, olha só, tem uma outra parte, pula essas 3 casinhas aqui por enquanto, você vem aqui na aba Link, ó, ele já tem uma opção de adicionar um link from point, certo? Que é o quê? É ele fazer o vínculo entre os 2 pontos aqui, ó, que é esse vínculo aqui, ó, entre 2 pontos, ó, que é o link. Tá? Então já te dá a opção, você quer criar, se eu marco aqui, ó, desmarco, né? Ele desaparece. Se eu marco, olha só, ele já aparece o link. Aí ele já me dá um code para esse link. Por quê? Se eu venho aqui no Civil 3D e vejo aqui, ó, Subassembly Properties, venho aqui na aba Codes, eu tenho também um code para o links, ó. Tá vendo? Lembra daquele top, o famoso top? Então, é você que dita se é o top ou não.
Então esse aqui a gente vai colocar um code para ele que vai chamar aqui topo pavimento, por exemplo, tá? Topo do pavimento, ok? Aí beleza. Aqui em cima, voltando agora, olha só, a gente tem a opção de já colocar targets nessa assembly nossa, a gente tem a opção de colocar super elevação na nossa subassembly, tá? Colocar target vertical, target horizontal, e aí só que a gente vai manter a calma nesse momento e vamos trabalhar essa primeira assembly aqui. Então essa vai ser a subassembly live, e aí eu vou salvar ela aqui, ó. Eu vim aqui em Save As, vou jogar ela aqui dentro da minha área de trabalho mesmo aqui, vou colocar ela aqui live, tá? E vou salvar ela aqui, ó. Aí ele vai salvar um arquivo no formato PKT, tá? Na extensão PKT, beleza. Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Civil, vou deletar essas aqui. Aí eu vou vir e clicar aqui para importar aquelas subassemblies. Clica com o botão direito em cima da Tupellets aqui, ó, em cima da aba. Import subassemblies. Clica aqui na pastinha. E aí eu acho ela aqui na minha área de trabalho, ó, live. Dou um abrir aqui. E aí eu escolho qual aba que eu quero colocar ela aqui. Deixa eu colocar ela numa aba... Deixa eu ver aqui, treinamento. Eu acho que eu tenho um aqui. Deixa eu pegar uma aba aqui que não vai bagunçar no meio das... para ela não ficar perdida no meio das outras. Tá? Vou criar uma nova aqui, ó. Create New Palette. Tá? Então vou colocar aqui, por exemplo, Live. Depois eu excluo ela. Dou um OK. Tá? Vou dar um OK. Aí beleza, ó. Já criou a palette aqui. Tá? E ele já criou a Live aqui também. Ok? Então eu vou clicar nela. Quando eu clico nela, ele já vai me dar aqui, ó, a opção de colocar ela aqui do lado direito aqui, ó, no nosso caso, tá? Já cliquei, já adicionei ela. Aí eu tenho aqui aqueles dois parâmetros, tá? Aqueles dois parâmetrozinhos aqui, ó. Largura da pista, inclinação da pista. O side, né, que é o lado, como eu deixei ele aqui none, aí por isso que ele não apareceu lá, tá? Mas aí é só colocar um valorzinho lá que ele trabalha. Então eu já posso alterar, lembra que eu falei que era uma variável? Eu posso alterar a largura dessa pista. Tá? Então, e aí também posso alterar a inclinação. Então, posso colocar aqui os 5 metros. Ó. Ele já vai alterando ali para mim. Posso colocar uma inclinação de 3% positivo. Menos 2%. Então, vou colocar aqui 3,6. Tá? E aí, quando eu não entro com o parâmetro de side, né, ele não me dá a opção de você dar um mirror nela, né, que é virar para o outro lado. Então, tá, beleza. Deixa minha subassembly aqui. Vou criar um alinhamento rápido aqui, assim. Vou criar também um perfil desse alinhamento. Isso aqui, estou passando rapidinho só porque a gente já conhece tudo isso aqui, né? Então, beleza. Vou criar um grade para esse alinhamento aqui, ó. Ok. Isso aqui não é o foco, então o foco é a gente criar o corredor para testar. Beleza? Show. Então, tem o grade, tem um alinhamento e tem a assembly. Está pronto para criar o corredor. Vamos testar se a nossa assembly está funcionando? Então, vou vir aqui em Corridor. Clico nela aqui. Venho aqui em Vertical aqui. Vou escolher o meu alinhamento, que é esse eixo 2. O Grade, Assembly. Target Surface. Eu posso colocar a primitiva aqui, mas como ela não tem parâmetro de target, não vai interferir em nada. Dou um OK. Rebuild. Pronto. Criou. Criou aqui a minha subassembly. Olha só que interessante. Então, vou até trocar aqui o code dela aqui. Vou colocar o code dela aqui. Olha só, ele já criou aqui o meu corredorzinho, ó, bonitinho, do jeito que a gente precisa, tá? Vou até editar as frequências dele aqui, só para vocês verem melhor. Olha lá, ó, criou o nosso corredorzinho já. Ó. Tá vendo como não é tão complexo assim você criar subassemblies no Subassembly Composer? Só que você precisa entender os conceitos, precisa entender os parâmetros. Então, ó, primeira parte da nossa pista tá no esquema já, certo? Gostaram aí já do primeiro resultado? Criou a sua primeira assembly aqui, essa parte simples, eu acho que tá ok. Estão conseguindo entender? Me dê um feedback aí. Fala assim, Rafael, tô entendendo. Tô conseguindo pegar aqui os macetes. Tô compreendendo, para eu saber se vocês estão conseguindo entender, tá certo? Aí, beleza. Primeiro passo aqui já está feito, tá? Primeiro passo já está feito aqui da nossa pista ali, certo?
deixar aqui left aqui para a próxima vez que a gente salvar, para depois a gente já inserir ele aqui dentro. Beleza, aí vamos dar uma incorporada agora na nossa subassembly, tá? Vamos dar uma incorporada na nossa subassembly. Vamos criar agora aqui a segunda camada do pavimento, correto? Vamos criar a segunda camada do pavimento aqui. Aí o que eu vou fazer? Vou vir aqui em point, ó, só seguir o baile, segue o baile, ó, point, tá? Deixa eu colocar right aqui, para colocar o default aqui. Eita. Delete, delete. Beleza. Criei aqui mais um point, tá, pessoal? Criei o P3 aqui, o L2. Esse point vai ser aqui, ó, bordo externo inferior. Tá? Por quê? Porque esse vai ser a camadinha de baixo aqui do meu pavimento. Vai ser a parte de baixo. Eu vou criar aqui, ó, no meu arquivo, né, na minha subassembly, eu vou criar esse pedacinho aqui agora, ó. Vou criar esse pedacinho aqui, ó. Tá? É isso que eu vou fazer aqui agora, tá? Então eu vou criar aqui um pontinho nesse ponto. Então esse vai ser o bordo interno, externo do meu pavimento inferior. Beleza? Por isso que eu coloquei esse nome ali, tá? Então beleza. Deixa eu ver aqui, a galera tá aí. Show de bola, pessoal. Aí veja bem. Criei aqui o meu P3 e L2, né, que ele já vai nomeando, ó, P2 e link 1, ponto 3 e link 2, e assim sucessivamente. Então esse é meu bordo externo inferior. Eu vou pegar ele aqui primeiro, ΔX e ΔY. Aí ele vai partir como referência do P2, ele já buscou automaticamente. O ΔX eu quero ele 0, tá? Porque eu não quero ele afastado do P2 nem 1 centímetro a mais, nem 1 centímetro a menos. Mas eu quero ΔY, eu quero um parâmetro ali que dá a espessura do meu pavimento, beleza? Então vou clicar aqui, ó, e criar um novo parâmetro, ó, espessura do pavimento. Tá? Aí essa espessura do pavimento também vai ser um parâmetro de double, tá? Que é um parâmetro de decimal, ok? E essa espessura a gente pode colocar um preview dela aqui de 0,20, por exemplo, de espessura. E aí eu vou colocar aqui, ó, espessura pista. Eu esqueci de colocar aqui, ó, inclinação da pista. Então essa vai ser a espessura da pista, a espessura do pavimento, ok? Então vou colocar aqui. E aí aqui no ΔY, eu coloco um negativo na frente, porque eu quero que ele fique abaixo do P2, correto? E dou um Ctrl V aqui, certo? E aí, olha só, ele já criou aqui para mim, ó, o linkzinho entre eles. Então, já criou a primeira parede do meu pavimento ali. Como que vai chamar esse link? Esse linkzinho, o code dele. Então, vou colocar um code aqui para ele, ó. Vou colocar aqui, por exemplo, parede. Vou chamar de parede, tá? Parede externa pavimento. Ok? Parede externa do pavimento. Beleza. Então, já inseri aqui a parede externa do pavimento. Certo? Aí, olha só que interessante. Agora que eu criei aqui todo que eu já tenho, né? Toda essa parte que eu já tenho aqui de cima, eu preciso criar a parte de baixo aqui. Aí eu posso criar tanto partindo do P1 jogando para o P3 aqui, ou criar do P3 jogando para o P1. Tá? Então, eu vou jogar aqui do P3 para o P1. Certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou criar mais um point aqui, ó. Que é o P4 e o L3. Esse P4 vai chamar aqui, ó, bordo. Pode ser com maiúscula, minúscula, tá? Só tem que estar tudo junto aqui. Bordo interno inferior. Tá? Por que bordo interno inferior? Porque ele vai ficar nessa mesma posição aqui, só que aqui dentro. Tá? Aí eu vou pegar aqui, qual que vai ser o ΔX dele? É a espessura do pavimento. Correto? Só que negativo. E qual que vai ser o ΔY? Tá? Na verdade, não. ΔX, perdão. O ΔX vai ser a largura da pista negativa. Por quê? Porque ele está em relação ao P3. Aí eu quero jogar ele para a esquerda. Então, coloco ele aqui, a largura da pista. Aí, tá vendo que ele já jogou para cá? Então, qual que foi o erro que eu cometi aqui? Eu coloquei ΔX e ΔY. Tem que ser slope e ΔX. Certo? Então, o slope vai ser... o ΔX primeiro...
vai ser negativo e a largura da pista, beleza? Então já joguei ele para cá. E o slope vai ser negativo ou positivo, a gente vai ver, né, que ele vai ser o contrário dessa de cima, porque essa de cima está indo da origem para a direita. Essa aqui está vindo da direita para a esquerda, né? Uma está indo da esquerda para a direita, outra está da direita para a esquerda, em relação à origem, ok? Então, veja bem, o ΔX é menos a largura da pista, vai ser negativo, e o slope aqui vai ser a inclinação da pista. E aí eu vou colocar ela negativa aqui, ó, para ele acompanhar, tá vendo? Então, toda vez que todos os dois vão variar igual, por quê? Eu estou usando o mesmo parâmetro, tá vendo? Então não precisa inserir um parâmetro tipo assim, inclinação da parte de cima do pavimento, inclinação da parte de baixo. Você não precisa fazer isso, tá? Aí eu vou pegar aqui, ó, os codes, tá? Vou pegar esses codes aqui, o que eu vou inserir nesses codes aqui? Do link, vai ser, esse seria o famoso datum, né, do nosso pavimento. Se ele só tiver uma camada, ele seria o famoso datum, tá? O de cima seria o top e o de baixo seria o datum. Vocês tanto confundem, né? O datum e o top. Não tem nada de errado com isso também. A gente está aqui para aprender mesmo. Mas isso aqui seria o famoso datum, que é a parte de baixo. Então, eu vou colocar aqui. Deixa eu ver o que eu coloquei nesse de cima aqui. Deixa eu tirar essa aspas aqui para ele não dar delay, né? Topo pavimento. Aí eu coloco aqui base pavimento. Vou colocar base pavimento, tá? Não tem nada a ver com base de subbase não, tá, pessoal? É só base mesmo, que é a parte de baixo do pavimento, ok? Peguei aqui, ó, base pavimento, certo? Base do pavimento. Agora, o que falta? Falta eu fechar aqui, ó. Aí, eu preciso criar outro point agora? Não. Agora, eu já vou criar um link direto, ó. Peguei o link, arrastei aqui. Esse link vai ser o quê? Vai ser o mesmo nome desse aqui, só que interno, né? Parede. Deixa eu pegar aqui, ó, L2. Pegar por aqui, então, L2. Qual o code que eu coloquei aqui, ó? Eu coloquei aqui parede externa pavimento. Esse vai ser parede interna pavimento. Tá? Então, vou colar aqui o code parede interna pavimento. Se você não colocar aqui, não dá nada também não. Só que você não consegue customizar lá no civil. Parede interna pavimento. Ok? Esse link ele tem que partir do P4, ó, start point, parte do P4, end point, P1. Fechou. Fechou meu quadradinho ali agora. O que está faltando? O que está faltando agora para eu acabar a minha assemblyzinha aqui topzera? Está faltando eu fazer o preenchimento dela, que é o nosso shape. Então eu venho aqui no shape, arrasto o shape aqui, e aqui eu coloco de qual link que esse shape vai pegar. Aí o certo é eu ir clicando aqui, ó, que ele vai adicionando os links, tá? Olha lá, já clicou, já adicionou os links. Ou tem outra forma de você fazer também, que eu gosto mais. Eu vou adicionar ele novamente aqui, só para vocês verem, ó. Clico aqui, ele aparece essa exclamaçãozinha aqui, ó, porque tá faltando, ó, o valor dos links. Ele fala ali, ó, o valor de um argumento obrigatório, né, não foi definido. Então, eu posso clicar nesse cubinho aqui, quando são muitos links, já clico direto nesse cubinho, quando eu passo o cursor em cima, ó, ele já realça. Então, posso clicar aqui, ó. Aí, automaticamente, ele já inseriu o shape 1, né? E eu vou dar um code para esse aqui, ó, que vai ser o quê? Pavimento. É o corpo do meu pavimento ali, né? A parte de dentro ali do meu pavimento mesmo, preenchimento. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, vou salvar a minha assembly, ó, save, tá? Vou vir aqui no Civil 3D agora, deleto essa daqui. Não tem problema, o corredor tá criado, não. A gente vai deletar ele. Vem aqui na ToPallets, deleta essa daqui também. Clica com o botão direito, importa ela novamente. Clico aqui na pastinha, Live. Ok. Aí ele vai falar o seguinte, ó, já existe uma subassembly com esse nome usando. Fecha o Civil 3D e começa novamente, tá? Mas eu não vou fechar, não. Porque eu vou tentar fazer dar certo sem fechar. Aí, olha só, agora ele já inseriu aqui para mim. Tá? Já inseriu outros parâmetros. Lembra do side que eu inseri esse parâmetro de side lá, que eu falei que ele tinha que ficar aqui no left ou no right, né? No caso aqui ele já está no left, eu posso trocar aqui para right, para ele pegar do lado direito, tá? E aí ele já inseriu aqui, ó, o parâmetro de espessura da pista. Então eu vou clicar aqui no meu pavimento aqui, ó, na minha assembly,
E aí ele já adicionou aqui a minha assemblyzinha. Massa, né? Massa demais isso aqui. Então você já adicionou aqui a sua... Olha só, percebe como você tá ficando próximo do... O cara que, quem fala a verdade, quem vem nessa aula aqui tá ficando próximo dos caras que desenvolvem as assemblies pro civil, pô. Né? Tá, daqui a pouco os caras já estão trabalhando aí na Autodesk, desembolando aí as assemblies do Civil 3D. Né? Aí, olha só, posso trabalhar essa inclinação diferente aqui, ó, menos 3%. Aí tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver aí, gostaria que todo mundo visse aí. Quando eu faço a mudança lá, ó, menos 5%, por exemplo, ó, toda a pista acompanha, tá vendo? Toda a pista acompanha, menos 10%. Tá vendo? Ela acompanha, né? E aí, ó, ela vem aqui coladinha também, porque as larguras que eu estou usando são as mesmas, né? Então, as larguras e as inclinações estão seguindo ali, tá? Então, ó, posso alterar a largura da pista aqui também, para mais, para menos, ó, tá? Então, posso colocar aqui 3.6 novamente. Aí, o que eu vou fazer? Só vou dar um rebuild no meu corredor aqui, dar um rebuild nele aqui, ó. Pronto, já rebuildou, já recriou. Vamos visualizar ele em 3D? Ó, agora eu já tenho... Eita! Quero mostrar aqui as camadas aqui para vocês, ó. Agora a gente já tem uma camadinha aqui, ó. Tá vendo os links? Os points aqui, tá vendo os linkzinhos? Ó, que são o que tá em magenta. O que tá em verde são factory lines, tá? Que tá unindo cada assemblyzinha dessa, né? Ele pega aqui e une elas através de factory line. Que essas factory lines, elas usam o nome dos pontinhos que a gente usa lá que a gente dá o nome para os points lá. As factory lines usam esses nomes como para traduzir eles depois, tá? Então, ó, aqui eu já tenho o preenchimento, né? Ele não está aparecendo aqui por causa do code set style dele, correto? Mas vamos fazer aqui vamos adicionar uma sample line aqui, só para a gente já ter uma seçãozinha ali. Vou colocar um aqui, left, beleza. Vou criar só uma vistinha de seção aqui, ó, para a gente ver essa assembly ali. Create Section View. Olha só que interessante. Aqui tem um primitivo, ó, tá? Primitivo. E aqui eu já tenho a minha assemblyzinha. Massa, né? Já tem ela aqui, ó, no esquema, tá? Aí, veja bem. Todo mundo acho que conseguiu pegar aí, né? Como que a gente cria os links, os points, os shapes e tudo mais. Aí, olha só, você pode vir aqui, ó, Corridor Properties. Quando você vier nos codes dele aqui, ó, você vai ver que ele já tem aqui os codes separados para cada objeto desse, que são os codes que a gente criou lá, tá? Topo, pavimento, parede externa, pavimento, base, pavimento, parede interna, pavimento, tá? Então, do jeitinho que você coloca lá, ele aparece aqui, tá? Pô, tá passando um trenzinho da alegria agora ali, viu? Bagunça do caramba. Então, todos os links, né? Todos os nomezinhos, ó, pavimento, que você dá para ele lá, ele aparece aqui dentro do próprio civil, tá? Então, por exemplo, se você quiser colocar um shape aqui, ó, um shapezinho para ele, um link, né? Você pode editar esse code aqui para ele mostrar ali. Aí lembrando que ele tem que estar com o mesmo nome. Então vou pegar o shape aqui. Tá vendo que ele não tem o shape pavimento criado. Então vou criar um aqui, ó, adicionar, colocar o estilo dele aqui, vou colocar um estilo. Deixa eu ver se eu tenho pavimento aqui já, pavimento. OK. Aí esse aqui vai chamar, tem que ser com o nome igualzinho ali para conseguir traduzir, tá? Style pavimento. Beleza, vou colocar aqui um estilo para ele aqui. No model. Vamos ligar ele aqui no estilo cinza. Vamos ver se aparece lá para nós. OK. OK. Eu vou adicionar um link aqui também nesses codes aqui para ele traduzir esses links também. Vou colocar aqui um coded. Vou colocar esse link aí, ó, topo pavimento ali. E aí o estilo dele ali, render material. No caso ali, material, área, fill style, né? Que eu tenho que colocar aqui. Eu vou colocar pavimento aqui. Vamos colocar pavimento, pavimento, pavimento. Isso aqui, pessoal, é algo que eu já expliquei em outras aulas, tá? Por isso que eu não estou parando isso aqui para a gente não perder tempo.
Só estou configurando o code set style do corredor, tá? Deixa eu dar um rebuild aqui. Edit code set style. Topo pavimento. Deixa eu ver se eu criei certinho aqui. Nesse link aqui, topo pavimento. Ah, eu criei tudo maiúsculo. Por isso que ele não pegou. Então tem que ser topo. Ó, tem que ser exatamente igual tá escrito aqui, tá, pessoal? Ali, ó. Topo pavimento. Para ele conseguir traduzir lá. Ok, ok. Olha lá, agora ele já preencheu. Nossa senhora, é bonito demais o Civil 3D, né? Vamos dar uma visualizada nele em 3D agora. Agora, ó, já consigo ver o shape. Agora eu já consigo ver o shape da parada aqui, ó. Olha o shape aí, ó. Preenchimento dele tridimensional. Massa, né? E aqui eu consigo ver na seçãozinha. Tá? Então, tudo isso você consegue customizar aqui dentro, lá dentro do Civil. Aí, veja bem. Vamos mais um passo à frente. Vamos dar mais um passo à frente aqui nessa aula. Voltei aqui no SubAssembly Composer. Vamos adicionar um parâmetro dela aqui de targets. Tá? O famoso parâmetro de target. Ok? O famoso parâmetro de target. Aí, olha só. Eu vou vir aqui. Vou inserir um parâmetro de target aqui de largura. Tá? Para a gente variar o parâmetro de target. Então, vamos colocar aqui, ó, alvo, que target é alvo, né? Alvo, largura. Tá? Aí aqui no display name aqui eu vou colocar alvo da largura para aparecer bonitinho lá no Civil, ó, em português, para você não ficar sofrendo com isso mais em inglês. E aqui eu vou colocar, ele já apareceu aqui dentro para mim, ó, tá vendo? Vou colocar um. Aí eu tenho que mudar ele aqui, tá? Primeiro, antes de tudo, mudar ele aqui para um tipo de offset, porque é um target de largura, ok? Então ele já mudou aqui para mim, ó. Eu vou colocar um preview dele aqui de 3, só para ele ficar mais do lado de cá, ó. Ele aparece aqui do lado de cá, certo? Aí eu vou voltar aqui agora. Vou vir aqui no meus pontinhos P2 e L1. Então eu vou pegar no meu P2. Aí aqui, ó, tá vendo? Offset Targets, Overrides, Delta Y, Delta X. Ele já aparece aqui para mim, o alvo da largura. O que significa esse Override? Significa o que? Para ele substituir, né, o Delta X. Ele vai passar por cima, ele vai sobrepor o Delta X. Quando eu especificar para ele um target. Correto? Quando eu especificar para ele um target, ele vai sobrepor o Δx. Aí, olha só. Existe uma... Eu fiz isso propositalmente. Tá? O que acontece? Quando você insere esse parâmetro para ele aqui, né? E aí, o que acontece? Se você tem vínculos, o que são vínculos? Esse L3, por exemplo, ele está vinculado ao P3 aqui. O L2 está vinculado ao P2, correto? Qual que é o certo aqui para a gente fazer? Né? Esse P4... Vamos pegar aqui o P4, ele está com base no P3. Ele não pode ficar com base no P3. Eu vou colocar ele com base no P1, tá? Olha só como é que o negócio bagunça todo. Vai ficar com base no P1, tá? O P4, e ele vai ser Δx e Δy, tá? Δx e Δy, ok? Preste atenção. Então ele vai estar com base no P1, Δx e Δy. O Δx é 0. Tá? E o Δy vai ser aqui, ó, vem em volta aqui no input output, vai ser a espessura do pavimento, negativo, correto? Valor negativo da espessura do pavimento, então menos a espessura do pavimento. Então ele já criou aqui para mim, tá vendo? Já criou ali para mim, certo? Aí eu vou adicionar um link agora, tá? Um link lá do P3 para o P4. Tá vendo como é que mudou? Então, ó, vou adicionar um link do P3 para o P4. Esse link vai ser a base do meu pavimento. Então, volta aqui no P4 aqui. Esse aqui é a parede interna do pavimento. Coloca entre aspas aqui, ó. Parede interna do pavimento, tá? O link, o code desse link, tá? E aí, veja bem, vou voltar aqui novamente. Aí o L5, ó, que eu adicionei um link, ele tem que partir do P3 para o P4. Ou do P4 para o P3 também. Pode ser do P4 para o P3, ó. Olha lá, que interessante. Já fechou ali. Tá? E aí eu tô tendo dois links aqui. Tá vendo? Tô tendo dois links aqui, ó. Então eu coloco para aparecer os codes ali, ó. Tá vendo que eu tô dentro dois links aqui? Duplicado? Então eu tenho que pegar aqui, esse aqui,
e desmarcar esse link aqui, ó. Tá? Porque ele está criando dois links. Ele está criando aquele link que eu criei automaticamente do P4 para o P1 aqui, tá? Que é esse link automático. E está criando também esse link que a gente criou depois, que é o L4 aqui, ó. Tá? E aí, beleza. Agora o shape, eu tenho que vir aqui no cubinho e criar ele novamente, ó. Deixa eu ver. Na verdade, eu vou ter que deletar esse shape. Olha só que doideira. Eu vou ter que deletar o shape. Tá? Aí o L5. O L5. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu vou pegar e ligar aqui. Vamos ver se vai dar certo, se eu não vou ter que deletar tudo de novo. Aí, por enquanto tá ok, né? Vamos ver se eu consigo fazer o shape agora. Porque dependendo da ordem, você tem que deletar tudo e fazer de novo. Aí, ó, consegui fazer o shape aqui. Tá? O shape vai ser o pavimento. O code dele, né? Vai ser pavimento. Beleza, então agora eu já tenho ali o shape, né? Certinho, os links. Agora está funcionando aparentemente normal. Talvez a gente tenha que trocar ainda o P3 que está vinculado ali. Tá? Às vezes a gente ainda tem que trocar o P3 que está vinculado ao P2. Porque o P2 ele é detentor do target. Tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos salvar, save. Vamos voltar lá no civil e reimportar essa assembly. Certo? Então vem aqui. Deleta essa assembly e vamos testar se ela funciona mesmo. Tá? Se a gente vai precisar fazer algum ajuste. Então, vou deletar essa daqui, ó. Delete. Clica com o botão direito aqui em cima do pallet, importo. Importo ela aqui novamente, ó. Ok, ok, ok. Já importou. Agora eu vou inserir ela aqui, ó. Paf. Aí, beleza. Inseri, vou dar um rebuild no meu corredor. Até então, eu acho que tudo tranquilo. Né? Criou meu corredorzinho ali, beleza. Agora, eu vou clicar no meu corredor, Corridor Properties. Vou vir aqui na aba de parâmetros, Set All Targets. Aí quando eu venho aqui, eu já tenho um target, né, um objeto de target criado, que é aquele famoso alvo da largura aqui que eu criei aqui, ó. Tá vendo que ele aparece alvo da largura aqui para mim, ó? Então ele já apareceu aqui para mim. E aí o que acontece? Eu posso trabalhar o target dessa pista aqui agora, ó. Posso pegar aqui, por exemplo, ó, desenhar uma polilinha, não sei, ó. Posso pegar aqui uma polilinha daqui assim, como se fosse uma baia de ônibus aqui assim, ó. Tá? Aí suponhamos que você quer que a sua pista se alargue até aqui, tá? Eu vou clicar com o botão direito, Modify Region, Edit Targets, clico aqui. Aí eu vou pegar aqui, ó, alvo da largura, tá? Vou selecionar aqui no desenho uma polyline, ó. Seleciono uma polyline. Ok, já selecionou a polyline, ok, ok. Pronto, ó a mágica. Então ele já criou aqui para mim. Aí eu quero ver agora se na minha sessão o bagulho continua certinho. E continuou. Olha só que massa. A minha pista acompanhou certinho, ó. Massa, né? Legal, né? Gostaram do resultado? Viu que não é um bichão de 7 cabeças assim? Claro, se a gente tiver aí para descobrir sozinho, você vai demorar anos aí para interpretar todos esses parâmetros, né? Mas a gente explicando, eu acho que dá para vocês entenderem, né? Deixa eu ver se vocês estão aqui comigo ainda. Tá, a galera tá frenética aí. Então, ó, ele já variou aqui automaticamente a minha pista, tá? Ele já variou ela aqui automaticamente. Interessante, né? Então, ó, se você mexe a polyline, ó. Deixa eu colocar um rebuild automático aqui. Se você mexe a polyline, olha só que massa. Massa, né? E aí eu posso, por exemplo, dar um filletzinho nessa polyline, ó, para ficar arredondado os cantinhos ali, ó. Totalzão, né? Ficou top, hein? Top demais. Galera, agora, o que a gente pode trabalhar também? Outro parâmetro que a gente pode trabalhar é o parâmetro do target da altura, né? Lembra que quando a gente vai fazer uma interseção, por exemplo, quando você vai fazer uma interseção,
você não tem um parâmetro, né, da altura para ele encostar ali no pavimento ali, né, concordar todos os pavimentos, então você acaba tendo que trabalhar os targets verticais. E aí é bem simples aqui no Civil. Você vai vir aqui na aba Targets, né, no SubAssembly Composer, vai criar um parâmetro novo aqui, ó, alvo, né, ou target, né, do jeito que você quiser chamar, eu chamo de alvo. Alvo, altura, ou alvo elevação, melhor, alvo elevação. Aí beleza, esse alvo de elevação não vai ser de superfície, vai ser de elevation mesmo, tá? Eu vou colocar um preview nele de 3 aqui, ó, para ele aparecer bonitinho ali, tá? Deixa eu ver onde é que 3 foi muito grande, né? Então vou colocar um aqui, ó. Apareceu aqui para mim o alvo de elevação, tá vendo? E aí, veja bem, esse aqui vai ser alvo da elevação. Esse alvo aqui é aquele que a gente pode setar para um perfil ou para a feature line. Esse aqui é alvo da largura. Aí, o que acontece, pessoal? Quando você cria esse alvo da largura, você vai ter que vir aqui no P2 novamente, tá? E aí, preste atenção que isso aqui pode bagunçar tudo a nossa assembly de novo, tá? Pode bagunçar ela tudo, a gente tem que criar de novo, isso é normal, tá ok? Aí, veja bem, eu vou colocar aqui, ó, um alvo de elevação aqui pro, ó, Elevation Target, eu já pego ele aqui, ó, alvo elevação, ele já aparece aqui para mim a opção. Aí, olha só que interessante, ele já pega ali o alvo da elevação, tá? E aí, isso aqui, esse preview, pessoal, se eu deixo ele marcado aqui, ó, significa o quê? Que quando ele vai funcionar, né, ele vai mostrar quando ele vai achar o target. Se eu desmarco aqui, olha lá, ele vai mostrar ela normal, tá? Habilitado no preview ou desabilitado no preview. É só questão de visualização. Tanto faz, tá? Tanto faz se deixar marcado ou desmarcado, ok? Aí, beleza. Então já está meio que feito ali, né? Se você coloca aqui, você vê qual o resultado que vai dar quando ele achar um target, certo? Aí, beleza, eu vou salvar novamente, ó, save, tá? Eu vou vir aqui no Civil 3D e vou trocar a minha assembly novamente, repetindo novamente o processo. Então, vou deletar ela aqui, ó, deleta ela aqui também, ó, e importo novamente. Importo ela aqui. Ok. Ok. Importei, insiro ela aqui agora. Pã. Aí, olha só, meu corredor já está no rebuild automático. Então, ele já criou aqui a minha assemblyzinha no esquema, tá? Aí, beleza. Criou ela aqui, tá? Você pode fazer agora, trabalhar o target de elevação. Por quê? Por exemplo, eu tenho aqui uma cota, ó. Eu tenho aqui uma cota mais ou menos, né, nessas curvas de nível, no meu grade, né, deixa eu ver, eu pegar o meu grade aqui. O meu grade aqui está na cota, vou fazer melhor aqui. Eu vou pegar e vou colocar essa feature line, vou colocar essa polyline, né, numa cota bem alta aqui, uma cota aqui bem alta. Vou pegar aqui, colocar uma cota 30 aqui, tá? Vou converter ela, ó, vou vir aqui em Modify, vou converter ela numa 3D Poly, tá? Converti ela numa 3D Poly. E aí tá todo mundo na cota 30, beleza? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou setar o target para ele. Então, eu vou vir em Modify Region, posso vir por aqui também, um atalho, tá? Clico aqui. Aí você vem aqui, ó, alvo da largura. Olha só que interessante. Seleciono no desenho a minha polyline, tá? Por enquanto, eu setei o target da largura, tá? E agora já aparece aqui para mim, ó, Slope or Elevation Targets, que é o target da altura, né? O target da elevação. Então, já posso setar o target da elevação aqui, ó. Então, vou clicar nela aqui, selecionar essa 3D Poly, tá? Que é uma linha com cota, e vou dar um OK aqui. Olha lá, ele criou ali a minha pistinha, tá? Vou dar um Object Viewer aqui, ó. Olha só que loucura. Ele já sobe ela com base nas cotas dessa 3D Poly, tá? Ele já sobe todo o meu pavimento, né, com base nas cotas dessa 3D Poly. Vamos ver como é que ficou na seção? Olha lá, ele subiu lá em cima, né? Pegou lá em cima lá e jogou lá na cota 30. Lembra que eu coloquei todo mundo na cota 30? Ó? Ele jogou a minha seção na cota 30.
E aí, suponhamos que eu não use o target de elevação. Edit Targets, clico aqui. Na verdade, não uso o target da largura, para ele ficar com a largura normal. Excluir aqui, vou dar um OK. Beleza, vamos ver na seção como é que ficou? Ele continua na cota 30. Aqui, ó, continua na cota 30. Porém, continua com a largura normal ali dos 3 metros dele. Massa, né? O que quer dizer isso, pessoal? Que não importa se você está usando o target, né, de largura aqui nessa 3D Poly. Ele vai usar somente a cota, né? Ele vai captar a cota do elemento. Ele vai captar essa cota aqui nesse determinado ponto aqui, né? Transversalmente aqui, digamos, né? Então vai pegar a cota desse ponto aqui, ó, perpendicular, né? E vai elevar a cota do borda aqui para essa cota que está a minha 3D Poly. Correto? Então é isso que ele faz. Independente da largura, ó, ele puxa ela lá para cima. Então aqui dentro do civil a gente consegue inserir esses elementos de target, tá? Tranquilamente, né? Consegue inseri-los tranquilamente aí sem muita dor de cabeça. Ok? Aí beleza. Vamos dar uma... Vou salvar isso aqui como? Dar um fillet aqui, vou dar um save aqui, né? Vou salvar aqui como live 2 aqui, ó. Para eu poder alterar ela aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar todo mundo aqui. Deletar todo mundo, vou deixar só o P1 aqui. Que agora a gente vai criar um murinho, tá? Um exemplo de um muro, tá? Aí beleza, criei aqui eu já tenho o meu P1 que vai ser a base interna agora, que a gente vai chamar de base interna, porque é de muro, né? Então vou chamar aqui, ó, base interna. Base interna, ok? Aí beleza, esse vai ser o P1. O meu P2, vou adicionar aqui um outro point aqui, ó. O meu P2 vai ser o topo do meu muro, tá? Vai ser o topo do meu muro. Então vou colocar aqui points codes, vai ser aqui topo interno, correto? Aí, esse topo interno aqui, eu vou trabalhar com ele. Agora, ao invés de trabalhar com ΔX e ΔY, eu vou trabalhar aqui com, por exemplo, ó, ângulo e ΔY. Tá? Por quê? Porque eu vou trabalhar com muro ali, né? Então, eu vou colocar ângulo e ΔY, para que eu consiga trabalhar com ele aqui com a proporção, né? Com o ângulo de inclinação dele, certo? Com o ângulo de inclinação vertical dele ali, ok? Então, vou deixar aqui, por exemplo, ele está com base, ó, ângulo e ΔY, né? Então ele vai variar o ângulo e a altura. Vai partir do P1, tá? Aí, o ângulo dele, ó, eu não quero inverter o ângulo de referência, tá? A referência point vai ser, pode deixar none aqui mesmo, por enquanto. O ângulo dele aqui eu vou colocar 90, tá? Por enquanto. E o ΔY dele aqui vai ser a altura. Tá? E aqui eu tenho que trocar esses parâmetros também. Eu vou trocar isso aqui para altura do muro. Ó. Altura muro. Tá? Aí essa altura aqui, por exemplo, a gente pode colocar ela por 3 metros aqui. Ó. E aqui eu vou trocar também. Vou colocar aqui, deixa eu... Ctrl C. Ctrl V, altura, muro. Beleza. Aí, a minha altura, né? O meu ΔY vai ser, por enquanto, essa altura muro ali, ó. Tá? Vai ser esse aqui, ó. Topo interno. E aí, o meu target, né? Eu tenho que vir aqui agora e trocar esse target, que vai ser um alvo de elevação, né? E aí, eu vou fazer ele aqui, colocar aqui também... Pode deixar esse preview aqui também. Então, eu vou posso colocar alvo da altura, por exemplo, né? Para diferenciar. Aí, já estou criando uma nova assembly, hein, pessoal? Então, vou pegar... Agora, aí, aqui, eu vou vir aqui, ó, em Elevation Target. E vem aqui, ó, alvo, altura. Tá? Já troco ele aqui. Certo? Então, olha lá. Se eu tiver com um target, ele vai seguir o alvo, altura ali, ó. Se eu não tiver, ó, ele vai seguir os 3 metros. Tá vendo? Que os parâmetros aqui são diferentes. Esse alvo, largura aqui, eu posso deletar ele, tá? Não vou usar ele mais. Aí, beleza. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso adicionar aqui, ó, a outra face do muro ali,
certo? A outra facezinha dele ali. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, um P2. Agora não é um P2 mais, agora é um P3, né? Então, mas antes disso, eu vou colocar aqui o code desse link, tá? Um link code aqui, ó. Link. Vou adicionar o code dele aqui, que vai ser aqui face interna, por exemplo. Você pode organizar melhor esses nomes, tá, pessoal? Eu tô fazendo aqui um pouco mais rápido, para ficar mais didático. Aí eu vou puxar, vou criar mais um point. Esse point vai ser baseado ali no P2. O delta X dele vai ser a largura do topo ali, ó. Largura topo. Largura topo. Então, vou pegar aqui largura topo. Então, aqui vai ser largura do muro, por exemplo, tá? Vai ser a largura do muro ali. Posso colocar aqui largura muro aqui no parâmetro para ficar padrão, né? Largura muro. Copio esse largura muro aqui. Aí, no delta X, vai criar ele ali, largura muro. A largura dele, padrão ali, né? Default, vai ser 0,2, 20 centímetros. Tá? Então, tá aqui já a largura muro. Tá? E o delta Y dele. Aí, veja bem, pessoal. Eu não vou criar esse link aqui. Não vou criar esse vínculo entre os dois. Tá? Não vou criar esse vínculo entre os dois, ele não. Porque é o seguinte. Pode ser que dê algum probleminha. Aqui tá funcionando certinho. Por enquanto, né? Então, beleza. Vamos ver como é que vai dar isso aqui. Agora eu vou criar aqui o P4. Né, que é a face inferior do muro ali, a face externa inferior. Então, vou pegar aqui point. Esse point vai ser é o mesmo desse aqui, ó. Opa, deixa eu tirar aspas aqui, senão ele dá erro. Pegar o P1 aqui, esse é a base interna. E esse aqui, deixa eu copiar esse base interna aqui. Então, aqui ele vai ser a base externa. Base externa, tá? E aí eu vou colocar ele para partir do P1, tá? Para ficar mais simples aqui, ó, da partir da origem. O delta X dele, né? O afastamento dele vai ser a largura do muro. Eu vou trabalhar com uma largura só, mas você podia trabalhar, por exemplo, largura do topo e largura da base, tá? Você poderia trabalhar com esses dois diferentes aí, tá? Poderia trabalhar com essas duas larguras aí, certo? Vou trabalhar com as duas, né? Para ficar um pouquinho mais incrementado aqui, ó. Largura muro, vou colocar largura base aqui. E o de cima fica como largura topo. Largura base. Vou colocar aqui também, ó, no display. Largura base. E aqui vai ser a largura do topo. Ok? Aí, beleza. Aí eu vou entrar com esse parâmetro aqui, ó. Largura base. Por quê? Ele está partindo do P1. Ó, a origem dele é o P1, que é aqui embaixo, né? Na origem mesmo. E o delta X dele vai ser a largura da base. Ok? Essa largura da base, eu vou colocar um preview dela aqui, ó, de 3, de 0,3, por exemplo. Só para ele ficar mais maiorzinho aqui para dar uma diferença. Ok? Deixa o link aqui. Esse link vai ser o que? Base muro. Tá? O code desse link, né? O nome dele ali, o code dele, o código dele, base muro. Agora eu só preciso criar um link que liga o P3 e o P4. Então, vem aqui no link, clico nele aqui, adiciono. Aí, links codes aqui, eu vou colocar face externa, tá? Porque é a face externa do muro aqui, ó. É o P3 ligando no P4. Então, ele vai partir do P3, ó, start point P3 e vai ligar no P4. Simples, né? E agora, o que eu preciso fazer? Adicionar um shape, tá? Adicionar um shape. E aí, eu vou clicar no cubinho aqui, ó, pam, e jogar ele aqui dentro. Esse shape vai ser aqui, por exemplo, ó, muro. Pode dar qualquer nome que você quiser aí, tá? Seja bem criativo aí. Beleza? Tá pronto a nossa assembly, tá? Aí aqui no Package Settings, eu vou colocar ela aqui como muro. Vamos ver se ela funciona lá no Civil? Vou vir aqui agora, ó, Save. Vou vir aqui dentro do Civil 3D. Aí, olha só o que eu vou fazer aqui agora. Vou vir aqui na minha ToPallets, vou importar ela aqui. Eu não preciso deletar mais porque eu criei outra, né? Então, vou importar ela ali, que é a Live 2, ó. Essa aqui. Ok. Já importou aqui, ó, muro. Percebe que ele puxa o nome lá de dentro, né? Então, ó, eu vou vir aqui, largura do topo, largura da base.
Aí eu esqueci de deletar o parâmetro inclinação da pista, mas como ele não está sendo usado, não tem problema ele aparecer aqui, tá? Vou adicionar ele aqui assim, ó. Do ladinho ali, ó. Olha lá o meu muro, olha só que doideira. Ei, murão doido. Aí, vamos ver aqui na seção como é que ficou? Olha só, rapaz. Olha o muro aí. Massa, né? Massa demais. Aí, o que acontece? Eu vou remover agora esse target que tinha de altura da minha assembly, né? Vou vir aqui, Edit Targets. Vou remover esse target aqui dela, porque eu não quero esse target mais. Que a gente agora, nosso interesse é no muro, né? Nosso interesse é aqui no muro, ó. Então, olha lá, já está o murinho aqui, tá? Você pode criar a base dele para baixo aqui, sapato, tudo, tá? Tudo, beleza? Mas aqui, para a gente ser mais prático, né, mais rápido, a gente está criando aqui uma coisinha mais prática, né? Se eu vier aqui agora, Corridor Properties, eu vou ter aqui nos Targets dois alvos de elevação, ó. Um para o muro e um para Assembly Live. Massa, né? Massa demais. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou desenhar aqui uma polilinha. Ó, vou desenhar aqui uma polilinha. Pegando daqui, ó. Pode ser de qualquer lugar. Vocês já viram que o target de elevação, ele não tem problema, né? Pode ser em qualquer posição, certo? Eu vou pegar uma polilinha daqui até aqui assim, mais ou menos, ó. Até o final, né? Polilinha até aqui. Vou transformar essa polilinha numa feature line, ó. Isso aqui todo mundo já sabe, uma mata demais. Vou colocar uma elevação dela aqui, por exemplo. O muro está com uma altura de 3 metros, correto? E eu estou mais ou menos na cota 20 ali. Então, vou colocar uma elevação relativa... Não. Vou colocar aqui uma elevação para essa feature line, elevação aqui de 25. O nosso muro ele tem por padrão 3 metros, certo? Só que aí eu vou pegar essa feature line e vou inserir uns pontos de elevação nela ali, ó. Aos MacGyver, preste atenção, hein? Vou vir aqui em Elevation Editor. Vou inserir uns pontos de elevação no meio aqui, ó. Vou vir aqui, ó, para inserir uns pontos de elevação aqui, ó. Travou, hein? Travou. Vamos esperar destravar aqui que vai dar certo. Destravou. Então, vou inserir uns pontinhos de elevação. Aqui eu vou inserir eu vou inserir ele na cota 28, por exemplo. Vai ficar mais alto um pouquinho. Aí eu vou inserir um outro ponto de elevação aqui, por exemplo, ó, na cota... vou colocar ele na cota 22. Bem baixinho. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa feature. Vou selecionar o meu muro. Tá? Eu vou dar um Object Viewer aqui, ó, só para vocês entenderem o que eu estou querendo fazer. Tá vendo? Ó? Isso aqui é o meu muro. É a minha assembly com o meu muro. Tá vendo que a minha feature line está variando de altura? Então, eu vou colocar esse muro variando de altura também. Tá? É só eu vir aqui agora, ó, no meu corredor, Modify Region. Opa! Modify Region. Edit Targets. Clico aqui. Aí eu vou pegar o alvo da elevação do muro. Ó, do muro. Clico aqui, ó. E vou pegar aqui agora a minha feature que eu criei, ó. Seleciono ela, dou Enter, já selecionou ela aqui, ó. Feature Line. Ok. Ok. E deixo o bambu gemer. Agora vamos ver como é que ficou o muro em 3D. Olha só, rapaz. Quem gostou faz barulho e bate palma. Gostaram aí, pessoal, do resultado? Então, olha lá, eu já trabalhei rapidamente aqui, ó, vim aqui nos targets, inseri um target de altura para esse pontinho, ó, P2. Percebe que o restante está vinculado ao pelo fato do meu P3, ó, o meu P3 está vinculado ao meu P2, ó, from point P2, né? Tem um link vinculando os dois, correto? Né? E aí, como eu dou target no P2, né? Porque o meu P2 ele tem um parâmetro de target, ó, tá? Que vai substituir, ó, overrides ΔY, né? Ele vai sobrepor o valor da altura do muro. Então, a altura padrão é 3 metros. Agora, se eu não tenho altura padrão, ele vai seguir
né, ele vai seguir o target do meu alvo ali, né, que eu setei para ele ali, ok? E aí, olha só que interessante. Então tá aí, ó, o murinho no esquema, tá? Aí veja bem, se você gerar aqui, ó, vou deletar essa sample line aqui, eu vou gerar sessões de todos esses create multiple section views. Ah, tem que criar sample lines, né? Eu vou criar sample lines aqui. Ok. By range of station. Ok. Beleza. Aí aqui eu vou criar, ó, create section view, create multiple section view. Vou criar para todo mundo aqui assim, ó. Pá. Aí olha só, aqui está o meu muro. E aí percebe, ó, que ele vai variando de altura, ó. Olha só como é que ele está bem baixinho aqui já no final. Tá vendo? Aquele ponto, ó. Se eu vier aqui, ó, zoom to sample line. É nesse ponto aqui, ó. Então nesse ponto aqui, a minha feature line já está baixando, né? Então ele ficou bem baixinho ali. Então olha só, se eu vier aqui também, ó, visualizar aqui na seção do corredor, section editor aqui, eu consigo trabalhar ele aqui, ó, tá? Consigo ver ali, ó, que o muro está variando de altura, tá vendo? Vai abaixando um pouquinho. Depois ele volta a subir, ó lá. Então você precisa criar, por exemplo, uma barreira ou algo do tipo assim, dá para você criar tranquilo, cara, um murinho desse, né? Algo mais complexo também, que às vezes não tem no civil. Então, por exemplo, eu acho que muro com target de altura não tem aqui, não estou me recordando, mas eu criei ele aqui, tá? Então dá para você criar centenas de modelagens, por exemplo, meio fio. Às vezes na sua cidade o meio fio não segue o meio fio do padrão do DNIT, não segue o meio fio do padrão do DR, não segue o meio fio padrão nenhum. Você tem que criar lá, porque o cara do loteamento, né, quer o meio fio em curva e tal. Aí você vai pegar aqui, ó, e adicionar um linkzinho em curva para ele, sacou? E vai adicionando os elementos e vai customizando, tá? E aí, cara, é só trabalhar mesmo, descobrindo cada elemento desse e indo trabalhando, né, cada parâmetro e tudo mais, dá trabalho, mas assim, o intuito dessa live é mostrar que você pode, é mostrar que é possível, tá? É mostrar que você também pode fazer essa modelagem. E aí, veja bem, a gente consegue extrair os sólidos desse corredor normalmente, você consegue gerar a superfície dele. Vamos ver se a gente consegue gerar a superfície dele aqui. Vou vir aqui em corredor surfaces. Aí eu vou adicionar aqui através de links, ó. Aí aqui não tem aquele topo mais não, tá vendo? Aquele top não, dato não. É os links que a gente criou lá na nossa subassembly. Eu vou adicionar a parede externa do pavimento e adicionar a parede interna do pavimento. Não, essas aqui não, perdão. Não vou precisar adicionar essas aqui não. Topo do pavimento. Vou pegar aqui base muro. E face interna. E face externa. Eu acho que eu não adicionei o link do topo do muro, cara. Eu não nomeei esse link, eu não coloquei um code para ele ali. Que tá aqui, ó. Eu não coloquei um code para ele, por isso que ele não tá aparecendo aqui para mim o topo do muro, para eu adicionar ele aqui. Vou ver como é que vai ficar a geração dessa superfície aqui, só pra gente entender melhor aqui, tá? Eu acho que ele não vai gerar bem não, porque vai dar um bugão ali, porque não tem o topo do pavimento ali, sacou? O topo do muro, né? Ele gerou só diretamente na face externa dele ali. Ele pegou a... Olha lá, foi lá em cima, né? E voltou lá embaixo. Né? Gerou a superfície, mas ficou doidão porque não tem o link do topo do muro. Então eu teria que colocar aqui, ó, points codes, topo, muro. Ok? Vem aqui, salva. Volta lá no Civil 3D. Aí é só alterar sempre, tá? Não precisa deletar nada não. O Civil 3D ele é tudo dinâmico, cara. Ele é tudo dinâmico, você não precisa alterar nada, tá? Deleta aqui Assembly. Vem aqui, deleta Assembly de novo. Importa ela novamente aqui, ó. Import Subassemblies. Venho aqui.
E live 2, né, que eu acho que é o muro nosso ali. Ok. Vou adicionar ele aqui novamente, ó. Aí percebe que eu não setei o target para ele lá, tá? Não setei o target no meu corredor. O target do muro ali. Aí eu vou ter que vir aqui agora na superfície dele. Surfaces. Aqui nos links dele aqui eu vou ter que adicionar também o topo do muro aqui, ó. Topo do muro. Cadê o topo do muro aqui? Topo pavimento, parede externa. Ah, não veio aí, ó. Não veio. Topo do muro aqui. Não salvou, né, a parada? Não salvou. Topo pavimento. Não salvou. Por quê, meu Deus? Vou vir aqui, File, Save. Eu acho que eu tinha que ter clicado fora, né? Então vou vir aqui novamente. Cancela tudo e adiciona de novo. Só para a gente fazer o teste da superfície, tá? Para a gente fazer o teste da superfície. Vou deletar aqui. E vamos importar de novo aqui. Deleta o muro. Importa o muro novamente. Importa aqui. Live 2, ok. Ok. Muro. Aí, beleza. Agora vamos ver se lá no corredor agora já veio o link, né? Eu posso olhar direto aqui no muro aqui, ó. Subassembly Properties. Nos links dele aqui, ó. Codes. Parâmetros não, codes aqui, né? Points. Topo interno, topo pavimento. Dos links aqui. Face externa não veio aqui, não sei porquê. Acho que é porque eu tenho que fechar o civil e abrir de novo, entendeu? Tem que fechar e abrir de novo. Ele não está conseguindo reescrever, né, digamos assim, a assembly criada. Mas assim, cara, é salvar lá e jogar aqui para dentro. Não tem erro, tá? Não tem erro não. Aqui, ó, ele não vai aparecer, ele não está aparecendo aqui o topo do muro, ó. Base muro, face externa, topo pavimento, olha lá. Então ele teria que vir aqui para nós a... Vamos ver se talvez a Feature Line a gente consegue, né? Topo pavimento, topo interno. Vou adicionar a Feature Line aqui. Topo interno. Eu nomeei topo pavimento. Nossa, eu sou burro mesmo, cara. Desculpa por isso. Sou burro demais. Vou dar um rebuild aqui novamente. Mas ainda assim, eu acho que não ficou boa não a triangulação, tá? Acho que bagunçou aqui o meio de campo. Acho que ele não pegou ali o shapezinho que deveria pegar não, ó. Talvez teria que adicionar mais ainda, né? Mais uma factory ali ainda, né? Vou pegar aqui, ó, adicionei uma factory. Topo interno, topo pavimento. Bordo superior, base interna, bordo, topo interno, topo pavimento. Deixa eu excluir esse topo pavimento aqui. Topo interno. Bordo, base externa, bordo externo superior. Vou adicionar ele aqui. O Civil 3D também não gosta de triangular muito bem, não, fazer a triangulação. Agora ele triangulou só aqui, ó. Então, assim, tem que adicionar as feature lines certinho, configurar os codes certinhos para ele aparecer lá, ó. Ficou quase no que a gente queria, tá vendo? Quase no que a gente queria. Borda surface, base muro. Tem que excluir esse base muro aqui, ó. Base muro, deixa eu adicionar o topo interno. Links. Base muro, topo pavimento. Acho que agora vai. Ok. Só queria mostrar aqui a nossa se a superfície der certinho, né? Para mostrar para vocês. Mas se não der também é só detalhe aqui, né? Top links. Só detalhe aqui que eu acho que ela não vai ficar fechadinha ainda não. Tem que trabalhar melhor aqueles codes lá, trabalhar melhor. Quase pegou, tá vendo? Quase pegou.
Corner Surface. Fazer mais uma tentativa aqui. Vou responder as perguntas de vocês, tá? Feature Lines. Base externa, topo, pavimento. Deixa eu ver aqui como que eu nomeei o P3 aqui. O P3 está topo pavimento. Eu errei demais aqui, né? O P2 está topo interno. Topo interno, topo pavimento. Base externa, base lá. Tá certinho aqui, tá certíssimo. Borda externo, superior. Face interna. Vou excluir aqui, eu vou deixar esse só o topo interno, topo pavimento. Face externa. Fazer outro teste aqui, boa. Não vai dar pra gente modelar certinho a superfície aqui, não. Vou ter que trabalhar melhor ainda esses elementos aqui. O que tem que ser feito aqui, pessoal? Tem que criar melhor esses codes, né, separadamente, com o nome separado, igual eu já vi ali que eu nomeei com o nome certo, né, com o nome errado, perdão. Botei todos os mesmos nomes ali. E adicionei aqui, precisa renomear para poder adicionar aqui para ele conseguir fazer essa triangulaçãozinha aqui, ó. Tá? Por isso, para ele conseguir trabalhar 100% ali, tá? Beleza, galera? Eu acho que aí aqui você pode trabalhar, por exemplo, ó, a largura da base diferente, tá vendo? Largura do topo diferente, largura da base diferente, tá? Você pode trabalhar essas larguras aqui tranquilinho, não tem problema nenhum, tá certo? E aí ele vai mostrando aqui na sua... Cadê as minhas sessões? Vai mostrando aqui nas sessões, ó, a largura certinho. Então, cara, a ideia hoje dessa live era mostrar o que dá para ser feito. Aí, pessoal, nas pistas aqui, ó, você pode entrar com os parâmetros de superelevação, tá? Para poder trabalhar os parâmetros de superelevação de pista, aquele recurso que eu falei do começo ali para você transformar o ponto, né, da pista para girar interno, girar externo, tá? Você pode trabalhar com os links auxiliares, tá? Com links pontos, né, interceptados aqui, intersection points, por exemplo, ó, vou adicionar aqui um intersection point. Aí você coloca, por exemplo, link 1 e link 2. Então, vou pegar link 1 e link 4 aqui. Aí ele vai trabalhar conforme, né, esses links aí, ó, 2 links. Ele pode trabalhar aqui, ó, link point slope, 2 points slope, tá? Então você pode inserir aqui, ó, o end slope 1, end slope 2, e aí você vai trabalhando aqui o P1, P2, e aí você vai trabalhando esses parâmetros até chegar no que você precisa, tá? Então é basicamente assim que você vai trabalhando, ok? Você vai inserindo aqui os pontinhos auxiliares, vai inserindo os links auxiliares, auxiliares surface link, point intersection, vários pontos aí que você pode, várias coisas, né, que você pode inserir aí, ó. Tem a curva também, o que é interessante. Por exemplo, você pode fazer uma curva com um arco de 3 pontos. Aí vamos colocar ela partindo aqui do P2 para o P3 ali, ó. P2, endpoint P3. E aqui vamos colocar ela general aqui, ó. E aqui, na verdade, vamos colocar ela parábola aqui, ó. E aí você coloca aqui o mid ordinate distance. Aqui você coloca aqui um valor de 3 e 2, por exemplo. Olha só que interessante ali, ó. Ela foi lá para cima, né? Então vamos colocar aqui esse arc tessellation aqui, eu coloco ele bem pequenininho para ele poder fechar bem o arco. Deixa eu ver se é pequeno ou se é grande, né? Falam pequeno, mas não sei não. 0.1 aqui, fazer um teste aqui pra gente. Olha lá. Aí o que acontece? Só para explicar aqui. Você tem aqui uma parábola, né? Você tem uma parábolazinha. Ó, dá para fazer uma canaleta no topo do muro, dá para fazer uma canaleta aqui, tá? A famosa canaleta em U, ou canaleta retangular, coladinha no muro aqui. Aí você tem aqui o seguinte, ó. Start point, está partindo do P2. Endpoint, P3. Mid ordinate, distância. O que seria o mid ordinate, pessoal? É meio que o raio, né, da curva aqui. Só como ele é uma parábola, o mid ordinate é essa distância aqui entre esse alinhamento aqui entre o P2 e o P3. Tá? Então, se eu coloco ele negativo, tá? Ele é um parâmetro double, você pode criar ele ali, tá? Você
pode criar esse parâmetro double ali, ok? E aí você vai inserindo esse parâmetrozinho ali, certo? Ó, e aí você tem outros pontos também. Você pode fazer um entre três pontos, tá? Um arco entre 3 pontos. Você pode colocar aqui um arco, um centro, ó. Você pode colocar, por exemplo, partindo do P2, o centro dele pode ser o P1, né? O centro dele pode ser o P1 e terminar lá no P4. Deixa eu ver se criou. Criou também não. Fit screen. Então ele não conseguiu criar o arco, ó, P1, P2, P4. E aí você vai fazendo os testes, tá? Se dá para criar, se não dá para criar, e assim sucessivamente, ok? Só para mostrar para vocês o que dá para você trabalhar aqui dentro do civil. Agora eu vou responder as dúvidas de vocês aí, que já são 9h40, já tem 1 hora que eu tô falando, minha garganta já tá lascada já. Consigo gerar em cima da seção tipo pré-existente? Consegue, é só você abrir ela aqui dentro do civil, ó, vem aqui em Open, abre ele, tá? Abre a sua assembly aqui, e aí você trabalha ela aqui dentro, tá? Olha lá, ó. Ele não acha, esse aqui é o Event Viewer, né? Que ele mostrou aqui, que eu te falado no começo ali, ó. Ele não conseguiu fazer, né, uma curva entre esses 3 pontos ali. Então você consegue sim, tá? É só você vir aqui em File, Open e abrir ela. Só que qual o problema de você criar em cima de uma nova, cara? Você viu que a Assembly ela é uma sequência. Então essa sequência ela não é livre para você trabalhar ela não, tá? Ela é uma sequência que você precisa ter coerência trabalhando com ela aqui, beleza? Rafael, tem como criar a subassembly através de um objeto e inseri-lo no subassembly compose para especificar os parâmetros? Cara, tem como no Civil 3D você criar uma subassembly a partir de objeto, tá? Tem como você criar ela ali, ela bem a partirzinha do objeto aqui, tá? Eu esqueci agora como é que faz ali esse subassembly a partir de objeto, tá? Mas você cria a partir de objeto, mas eu não sei se você consegue salvar ela subassembly from polyline aqui, ó. Você consegue criar ela aqui, tá? Por exemplo, ó, aqui. From polyline. Aí você consegue criar ela. Aí ele vai te pedir aqui o nome dessa subassembly, os codes dela, se tiver, né, linha, mid ordinate distância, link create, multiple, e apagar ali a sua entidade ali. Só que eu coloquei para apagar a parada, e aí acabou que ele excluiu a parada toda aqui, né? Então deixa eu fazer de novo aqui. Coloca esse padrãozinho aqui. Ó, ele criou a sua subassemblyzinha, ó. Tá? E quando você cria ela a partir de um objeto, você pode vir aqui e adicionar o shape, ó. Aí vai perguntar, ó, selecione os links, tá? Então vamos selecionar os 4 links aqui, ó. Tem bastante tempo que eu não faço isso, por isso que eu tô tendo um pouquinho de dificuldade aqui, ó. Aí beleza, adicionar o code. Adicionar code. Aí ele fala, enter code. Aí você vai e entra com code aqui, por exemplo, top. Aí selecione o link, né? O link, o point ou shape. Então vamos selecionar aqui esse linkzinho aqui, ó. Tá? Aí você vai adicionando os objetos, tá? Porque quando você seleciona, você cria sua subassembly, ele vai, né, criando para você aqui vai te dando opções aqui, ó, para você trabalhar com ela aqui, tá? Adicionar a uma assembly, né? Aí você seleciona a sua assemblyzinha que você quer adicionar, essa subassembly, por exemplo, vou adicionar ela aqui assim, ó. Olha o tamanhozão que a bicha ficou. Aí, ó. Vou colocar um tamanhozinho menor. Aí essa aqui não tem parâmetros, tá vendo? Por quê? Porque ela tá meio que grandona, né? O tamanho da bicha. Ela não tem parâmetros, não. Aí você pode trabalhar aqui, ó. Remover o shape, remover code, modificar a origem, que é
modificar o pontinho de origem dela aqui, tá? Agora, se tem como salvar ela para você entrar com ela lá no Civil, entrar lá no SubAssembly Composer, eu não me recordo, tá? Catálogo, sorting. Eu não sei se tem como não, tá? Eu posso verificar isso depois. Qualquer coisa você me manda um direct lá que eu te falo lá, tá? Se eu conseguir ou não saber se ela foi salva ou não. Depois tem que perguntar se ela tem que perguntar no fórum ou dar uma pesquisada. De cabeça eu não sei não. Beleza, mas dá para criar a partir do objeto. Se o alvo for mais baixo que o muro, prevalece a altura padrão do muro? Não, aí ele vai ficar zerado, tá, Alexandre? Se o alvo for mais baixo que o muro, ele vai para zero. Por quê? O target dele vai jogar ele para zero, ok? Vai ficar o muro zerado. Preciso fazer uma canaleta trapezoidal, fazer um subassembly com 10 centímetros de espessura. Como fica essa questão dos cores e shapes? Do mesmo jeito que eu ensinei aqui, tá? Funciona do mesmo jeito. Inclinação, trabalha essa inclinação, você coloca o link. Assiste a aula de novo aí se você pegou do meio para frente. Tá? Eu criei aqui um muro e criei uma pista, cara. Para você criar uma seção tipo trapezoidal, é o mesmo passo a passo. Simples demais. Só assistir a aula. Dá para fazer escada hidráulica de drenagem? Cara, dá, mas eu prefiro modelar sólido, tá? Quando é escada hidráulica assim, eu prefiro modelar sólido, tá? Prefiro modelar um sólidozinho que é mais sucesso, ok? Mas dá para você trabalhar sólido, dá para você fazer assim com corredor, escada hidráulica. Tem muita gente que faz. Eu faço usando sólidos, tá? Porque eu só preciso do sólido, não preciso do corredor. Beleza, galera? Um abraço para vocês e até a próxima.